Começa agora, Metrópole Serviço, prestação de contas com a sociedade, utilidade pública e cidadania. A Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. Está começando aqui o Metrópole Serviço. Eu sou Cristina Miranda e sigo com você até as 4 horas da tarde, falando sobre serviço, prestação de serviço, tirando dúvidas. A gente sempre traz aqui um especialista para discutir temas que são importantíssimos no nosso dia a dia. Não será diferente hoje, até porque meu convidado querido sempre vinha aqui antes da pandemia, agora nos falamos por telefone, que a vida é assim, a gente vai se adaptando. Mas você pode ligar e tirar sua dúvida, viu? Eu não sei se eu digo primeiro qual é o tema ou se eu dou primeiro os números. O que você acha, Zé? Os números primeiro? Os números primeiro, ele manda aqui. 3505-5000 é o telefone aqui da Rádio Metrópole, você pode ligar, conversar com a gente ao vivo, no ar, batendo um papo e tirando sua dúvida. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp. A gente também conversa aqui através das letrinhas. 981553258. 981553258. E também pode mandar mensagem aqui para o metro1.com.br. Sim, agora eu vou falar o tema, quem é meu convidado, ele já está na linha. A gente vai falar principalmente sobre direito condominial. E todas as questões que enrolam tudo isso, né? Porque, veja só, quando a gente vive em comunidade já não é fácil. Se viver em um condomínio é ainda mais complicado. Em momento de pandemia, parece que os problemas aumentam. Mais gente dentro de casa, mais questões para serem resolvidas. Por isso, hoje, a gente vai conversar aqui com o Saulo Daniel, advogado, especialista em outros temas, mas se eu falar, vocês também vão pedir muito aqui. Vamos começar com condomínio. Depois eu conto que também pode ser consumidor, também pode ser direito de família, mas não. Hoje, condomínio. Saulo, tudo bom? Como vai? Bom, Cristina, que grande prazer estar falando contigo, estar falando com esses tão preciosos ouvintes. É sempre uma honra poder cooperar, poder prestar serviço à nossa população, sobretudo no momento ainda tão apertado, tão singular, né, pra gente, pra todo mundo. Acho que ninguém nunca viveu coisa parecida. Estamos aí já no momento de transição, um pouco mais flexibilizados nas relações, mas ainda é um momento de aperto que a gente deve ter alguns cuidados a serem observados. Então, falar sobre isso, para poder instruir a nossa população, é sempre um grande prazer, uma grande honra. É um momento bem esse mesmo. A gente já passou por um período de susto, que todo mundo ficou sem saber até como que resolviam as coisas dentro dos condomínios, foi se adaptando e agora já começa até a flexibilização. Quase que não sai. E aí a gente vê situações novas do dia a dia. O que você tem visto que tem chamado muita atenção? Depois eu quero entrar num caso específico que também a gente vai discutir aqui. Olha, o que eu mais tenho visto, sobretudo por conta do período da pandemia, é o acirramento das brigas. As brigas foram um pouquinho mais acirradas, obviamente que discussões que, como dizia minha avó, entreveros entre vizinhos, isso sempre ocorreu, sempre foi da praxe da vivência entre condôminos, porque o condomínio ele é um amontoado de pessoas morando em um mesmo pedaço de chão, uma em cima da outra. Na prática é isso, mas é uma construção. Então os barulhos, os costumes, as posturas, isso sempre foi muito incômodo. No período da pandemia, a gente meio que ficou obrigado a ficar quase que 24 horas por dia dentro de casa. Então as pessoas começaram a trabalhar de casa, começaram enquanto outros faziam obras, enquanto outros queriam dormir, enquanto as crianças estavam brincando, e tudo isso gerou uma animosidade ainda mais potencializada, ainda maior do que o de costume. Então isso eu acho que foi ainda hoje é o que mais reverbera, é o que mais se acentua, é o que mais a gente está tendo que enfrentar e contemporizar, conciliar, fazer acordos aqui e ali, para que esse tipo de situação, que hoje parece o principal alerta vermelho das relações condominiais, brigas entre vizinhos. Quando a gente fala agora até em já começando a voltar, e aí as áreas comuns, elas também começam a voltar, como é que se estabelece? É uma decisão que precisa ser tomada em conjunto por todos os condôminos, ou precisa se seguir a lei que o município determinou? Por exemplo,
funcionamento de academia dentro do prédio, precisa seguir o mesmo protocolo, as mesmas regras de uma academia do lado de fora ou não? A piscina, o salão de festa, enfim. As normativas municipais, elas são parâmetros mínimos. E não quer dizer que o condomínio não possa estabelecer outras vedações, outras restrições a depender do espaço que se ocupa. Por exemplo, se for uma academia muito apertadinha, por assembleia, o condomínio pode dizer, por exemplo, que é mais seguro que só fique uma pessoa na academia por vez. Sim. Embora isso não seja uma determinação municipal. Certo. Mas o condomínio não pode flexibilizar. Dizer, olha, está dispensado álcool gel na academia, está dispensado a duração de até 1 hora, que é norma municipal. O condomínio não pode avançar em cima das normas municipais, porque ele está submisso. Embora o condomínio tenha regras próprias para vivenciar ali dentro, ele permanece submisso às normas do poder público. Então, se o município instituiu normas para academias, seja em condomínio, seja em espaços comerciais, essas regras devem ser respeitadas, é o mínimo. Outras regras um pouco mais severas podem vir, mas aquele mínimo não pode ser flexibilizado. Então, uso de um aparelho, de uma pessoa por aparelho, sem revezamento, isso tudo tem que ser observado sim, sob pena até de uma autuação no condomínio, em observância, ou autuação do condômino que estiver infringindo essas regras. Então, as regras municipais de combate à pandemia, elas são de observância obrigatória. Todo mundo tem que seguir isso, sim. Isso é o parâmetro mínimo, caso o condomínio queira abrir as áreas sociais nesse momento. Áreas sociais ainda, porque esse tema sempre gera muitas dúvidas. Salão de festa. Não pode aglomeração? Pode com 50 pessoas? Enfim, a gente também vai seguir o que determina a regra agora atual da prefeitura para adaptar dentro, como você falou no caso da academia, do tamanho que seja, né? Ninguém vai botar 50 pessoas num espaço pequenininho, mas se for um espaço bem grande, se é possível. Exatamente. Como é que se faz isso? Exatamente, as 50 pessoas é o máximo permitido. Mas não quer dizer que tem que ser só 50 pessoas. Por exemplo, existem condomínios cujo salão de festa comportam até 30. Então, o ideal é que os condôminos, as assembleias deliberem em um valor menor do que 30. Porque senão a aglomeração vai ser incontrolável. Também não dá para flexibilizar o uso de máscara. Aqui no condomínio não precisa máscara, né? Não pode fazer isso. Eu tenho um regramento mínimo do município. Então é importante. Hoje a gente tem muito que apelar para o bom senso em diversos âmbitos, porque o poder público não tem como prever todas as situações possíveis para legislar sobre todas elas, para fazer uma norma que atinja toda e qualquer situação inimaginável. Os condomínios têm peculiaridades, uma área é um pouco maior, uma área é um pouco menor. Então, ele estabelece parâmetros mínimos. O máximo é 50 pessoas. Não dá para colocar mais do que isso. Mas é importante que todo mundo, que os condôminos, estejam atentos às peculiaridades do lugar onde mora, para que não fiquem negligenciando situações que podem desencadear uma pandemia particular naquele local. A gente sabe ainda do caráter transmissível do vírus, de como ele se espalha rapidamente, e obviamente ninguém quer uma pandemia instalada dentro do seu condomínio. A gente sabe que os números têm diminuído na capital, paulatinamente, dá uma crescida de vez em quando, depois vai diminuindo, está razoavelmente controlado. A gente tem caminhado e visto, pelo menos os dados informam assim, mas qualquer descuido, principalmente em universos onde tem pessoas muito próximas, isso pode gerar um perigo coletivo para aquelas pessoas que estão ali. Então é importante que se delibere tudo com muito bom senso e pensando no bem comum. Cada pessoa pensa na sua própria saúde e na saúde do seu vizinho, porque isso vai impactar diretamente em si. Essas regras são mínimos. Daqui não passa, o que não quer dizer que você não possa flexibilizar ainda mais para o nível de segurança. Mas você pode não flexibilizar? Os condomínios acharem que não é o momento, então não vai ter nada, nem 10 pessoas não podem se encontrar aqui. Eu não recomendo que o síndico tome essa decisão sozinho, mas se submete à Assembleia, a Assembleia é soberana para decidir isso, sim. Não é momento de abrir piscina, não é momento de abrir academia, não é momento de abrir quadra.
Isso pode ser feito sim, mas eu recomendo que se convoque uma assembleia para que isso seja definido. Então, um dos vetos presidenciais na lei da pandemia, né, que é a lei 14.010, que fala das relações civis no período da pandemia, um dos vetos presidenciais foi exatamente um artigo que dava ao síndico esses poderes, alguns chamam de superpoderes, de o síndico estabelecer como iam abrir as áreas comuns e quando não iam abrir. Esse direito foi cassado. Assim, esse direito seria dado aos síndicos e não foi. O presidente da República, usando seu poder constitucional de veto, considerou por bem que isso não era um poder que deveria ser dado ao síndico, mas manter à coletividade, aos condôminos. Então cabe à Assembleia, e essa Assembleia pode ser feita virtualmente, por meio de Zoom, algum outro aplicativo, que façam reuniões virtuais. Essas assembleias podem definir, sim, que não vai abrir uma área social naquele momento, e essa assembleia vai ser soberana para aquele condomínio. Então eles podem, sim, decidir não abrir. Uhum. Eles não podem ir além do mínimo estabelecido de segurança que a lei municipal, ou que a norma municipal, não é lei, né? Mas que os decretos municipais estão estabelecendo. Muito bem. Olha, a Gal tá falando aqui, boa tarde, hoje é o dia da treta. Cris, se você achar conveniente, se você conhecer no programa de saúde, você pode tratar do assunto, arruma terapia. Sim, eu acho que depois desse programa a gente precisa, às vezes. Começam as brigas. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vamos lá. No meu prédio, resolveram não abrir a piscina. A academia voltou, mas com horário marcado. Cada apartamento vai lá e escolhe. Tá correto? Francisco aqui que pergunta. Considero muito acertado. Acho que fazer as reservas não é obrigatório, tá? Mas é uma flexibilização que eu acho muito acertada e recomendo que os condomínios façam. A gente faz o período de reserva e só entra na academia com reserva, você evita muitas das brigas do cheguei primeiro, do eu estava aí, você não observou, de todo mundo chegar e fazer uma aglomeração, todo mundo marcar para malhar no mesmo horário. Você sabe que existem horários que são mais concorridos do que outros. Você cria um sistema de reserva com determinado número de vagas, a pessoa que vai reservar no horário que o outro já está reservado não vai conseguir. Isso evita que se aglomere pessoas, isso evita que haja disputa, isso evita que haja aquelas burlas, aquelas pessoas que, ninguém está olhando, vou usar o meu aparelho aqui rapidinho. Isso evita isso. Então, quanto mais o condomínio puder se resguardar, fazendo com que haja ordem, haja respeito a essas normas, acho que é melhor para todo mundo. Pronto. Tem um outro caso que me veio aqui, estou conversando com o Saulo antes do programa, ele me falou, eu fui pesquisar e realmente é uma questão importante para a gente tratar aqui. Fora todas essas perguntas que a gente tem aqui sobre durante a pandemia, o que fazer dentro dos condomínios, fora o bom senso, que é raro muitas vezes, enfim. A gente tem questões ligadas a descumprimento de pagamento. E aí você pensa, poxa, fulano não está pagando o condomínio, então ele não tem direito a usar nenhuma dessas áreas aí, essa academia, ou com hora marcada, ou esse salão de festa para 10 pessoas, enfim. Acho que não deve. Isso é possível? O que diz a lei? Eu sei que teve um julgamento há pouco tempo ligado a isso. Vamos contar um pouquinho. Vamos sim. Inclusive, esse é um dos outros problemas que foram muito agravados no meio da pandemia. A pandemia trouxe, dentre muitos efeitos, uma recessão econômica muito forte. A gente teve suas rendas afetadas, sobretudo os autônomos. A gente teve famílias, Cristina, que teve seu faturamento reduzido a zero, ou a quase zero. E aí, como sobreviver nesse período? Como é que paga taxa de condomínio, por exemplo? Então, a gente experimentou em muitos lugares um aumento gradativo, exponencial, da inadimplência. Muita gente não teve como pagar mesmo. E aí? Muita gente reclama disso, porque a inadimplência é um dos motivos pelos quais a gente paga tão caro em taxa de condomínio. As mensalidades são caras justamente para compensar os inadimplentes. Faz uma média matemática ali para encontrar um valor adequado para pagar as contas do condomínio, apesar da inadimplência. Então, pensa-se muito em medidas mais gravosas. Uma das coisas, por exemplo, existem condomínios que não têm água individualizada.
E aí uma das soluções seria contratar uma empresa para fazer medidores, para verificar quanto está sendo distribuído para aquela unidade, a cobrança ser individualizada e podendo inclusive fazer corte de fornecimento para aquela unidade que não esteja pagando diretamente na taxa condominial. E aí, algum tempo atrás, foi ventilado essa possibilidade. Só que, inclusive, esse precedente que a gente estava comentando agora há pouco, foi um caso lá no Distrito Federal, em que uma mulher teve 1 ano de água suspenso porque ela estava inadimplente. 1 ano de fornecimento de água suspenso pela inadimplência. Os tribunais reconheceram que essa suspensão é abusiva, ela não pode ocorrer, e que isso gera dano moral para o condômino, mesmo inadimplente. Por quê? Já tem um tempo que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que a cobrança de condomínio ela é privilegiada. Por exemplo, uma taxa de condomínio, na hora de você cobrar, o rito processual já é um rito de execução, é um rito muito mais acelerado. A lei privilegia a execução, a cobrança em juízo, cobrança judicial de taxas condominiais. Além disso, a taxa condominial é uma das pouquíssimas exceções que pode atingir até o bem de família. Se a pessoa só tiver um apartamento, morar naquele apartamento e dever taxa condominial daquele apartamento, é uma das poucas exceções em que ela pode perder o apartamento. A dívida pode avançar no bem de família, no bem que é impenhorável por natureza, nesse caso pode ser penhorado. Então, o que o STJ tem entendido? Olha, senhor síndico, olha, senhor administrador, você tem muitos meios tranquilos, idôneos, hábeis, para cobrar essa dívida dele. Não vai impedir ele de usar elevador, não vai impedir ele de usar quadra, não vai constranger ele na frente de todo mundo dessa forma. Não vai impedir ele de ter água dentro de casa. A água é bem essencial para a vida. Então, qualquer tipo de restrição, até mesmo em salão de festa, deve ser considerada como danosa. Não pode ser feita. A única restrição admitida a uma pessoa inadimplente dentro do condomínio é restrição de voto em assembleia. Porque a própria lei diz que devem votar apenas os condôminos adimplentes. Então, a própria lei faz essa restrição. Fora isso, não cabe ao síndico, não cabe ao administrador, não cabe aos demais condôminos fazer nenhum outro tipo de restrição, ao uso de elevador, uso de piscina, uso de quadra, a distribuição de água e nem mesmo de salão de festas, só por causa da inadimplência. O remédio para a inadimplência é uma boa assessoria jurídica, é uma cobrança eficiente, é um ajuizamento de ações para tentar recuperar isso aí, com todas as multas, os juros, as atualizações onerárias que forem cabíveis, conforme tiver disposição na convenção e no regimento interno. Até porque a gente sabe, quem paga condomínio direitinho, que não tem lucro, a gente divide a despesa. Então, quando entra aí na conta, em muitos prédios tem isso, a água, no meu tem água e o gás, ou seja, se você fica inadimplente, além de não pagar as despesas que são rateadas com funcionários, com a limpeza de uma maneira geral, com cuidados, ainda tem a água e o gás. Quer dizer, que estão incluídos nessa conta aí de inadimplência, que para quem paga também é complicado, a gente entende, mas você falou certíssimo aí, que também muita gente às vezes fica reticente, mas é meu vizinho, vou cobrar dele assim, vai brigar comigo. Tem que ter um cuidado também, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas tem uma pergunta aqui de nosso ouvinte querido, olha que bacana, Rafael Petracioli, tá vendo, advogado, tem um programa aqui também na rádio, e tá fazendo uma pergunta, ele quer saber se o uso dos elevadores na pandemia, eu acredito que seja relacionado a isso que a gente estava falando antes da pandemia, também ficou restrito essa história de, vai uma família de cada vez, ou 2 pessoas, 3, se forem da mesma casa, mas não juntar mais, tem que deixar subir e descer. Já teve briga sobre isso, inclusive, né? Bastante. Olha só, acredito que a única restrição com a imposição de advertência, notificação e multa é com relação ao uso de máscara. O condomínio, ele pode, desde que aprovado por assembleia, limitar a, por exemplo, uma pessoa ou uma família. Ou pode expedir recomendações. Acho válido que expressa recomendação. E para expedir recomendação, você não precisa de uma assembleia.
olha, recomendamos que só vá uma pessoa por vez. Mas obrigar que vá uma pessoa por vez não tem parâmetro normativo municipal para isso, a não ser que você faça uma assembleia prévia, dizendo, olha, vamos acordar que aqui no condomínio só vai usar elevador até 2 ou 3 pessoas por vez, até uma família por vez. Uso de máscara, óbvio, ele pode exigir, porque isso é determinação do poder público, mas exigir, sob pena de multa, que seja um número de 1 ou 2 pessoas por elevador, acredito que só com a realização de uma assembleia prévia e aprovação dos condôminos. Maioria simples, mas que tem essa aprovação, porque cabe à coletividade essa decisão. Maioria simples, né? Não precisa de todo mundo. Maioria simples. Pronto. Faz o edital, convoca, se possível divulga por meios virtuais também, coloca no elevador. Alguns condomínios usam plataformas virtuais. Um exemplo, não sei se eu posso fazer merchan, aqui não é merchan, mas é uma plataforma mais usada, é o MyConde, é um aplicativo bem famoso, muitos condomínios usam, é uma das plataformas muito usadas, e isso serve para divulgação de edital, de normativos, usa o e-mail das pessoas, alguns condomínios têm grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, para espalhar normativos. Então é bom dar toda a publicidade do mundo, até porque tem muitas pessoas que têm grupo de risco, não estão pegando nem elevador, estão reclusos dentro da sua casa. Então, quanto mais houver divulgação dessas assembleias, dessas reuniões, dessas convocações, melhor. Então, eu recomendo que o síndico, que a administração, use todas as plataformas disponíveis para chegar ao conhecimento dos seus condôminos. Tem outra pergunta aqui de Ricardo, outro ouvinte querido. Ele fala, e problemas com festas, aglomeração, som alto em condomínios, está ocorrendo muito? Bem, som alto só dentro das unidades. Festas, eu não tenho realmente visto muita coisa. As pessoas, de fato, estão receosas, até porque é difícil no condomínio as pessoas irem, né? Pelo menos onde eu tenho visto, claro que deve estar havendo, mas eu não estou vendo tanto. O mais recorrente, de fato, é brigas de som a partir das unidades imobiliárias. Vocês estão passando o dia em casa e às vezes dorme de dia, quer trabalhar de noite, quer brincar de noite, jovens, então, e aí a lei do silêncio está bem complicada. Para isso, inclusive um dos ouvintes, uma vez passada, que a gente estava participando aqui, deu uma sugestão. Existem hoje aplicativos com decibelímetros. As pessoas podem baixar na Play Store, no celular, você baixa no celular um decibelímetro, alguns aplicativos que servem justamente para medir decibéis. A partir disso, você constatando que na sua residência está chegando um ruído exacerbado proveniente de outra unidade, você pode registrar isso, filma direitinho, o aplicativo também serve para isso, registra o barulho que está chegando e faz uma comunicação à administração. Se não resolver com a penalidade, com multa, com advertência, você pode também entrar com ação judicial, chama ação de dano infecto. É uma ação que às vezes não precisa nem de advogado, você pode usar um juizado especial para tentar obrigar esse condômino a parar de emitir esses sons, esses barulhos ruidosos, além do limite estabelecido, e até pode gerar um dano moral. Ele pode chamar a polícia? Bem, existe o órgão responsável aqui na Bahia, aqui em Salvador, antigamente era SUCOM, acho que hoje é SEDU, não tenho certeza, mas existem órgãos para isso. Não seria a polícia militar, mas a prefeitura disponibiliza órgãos para combater poluição sonora aqui, sim. Antigamente era SUCOM, hoje eu já não tenho essa certeza. Mas vale consultar, porque nos sites da prefeitura tem tudo isso informado. Tem uma ouvinte aqui, anônima, ela fala que trabalha num condomínio e tem uma pessoa nesse condomínio, não sei se morador ou trabalhador, mas que testou positivo para a Covid-19. E desce e sobe de elevador. E ela está com medo das infecções. O que se faz nesse caso? Bem, é uma situação delicada, às vezes, quando é um morador. O que se faz? Ele não pode sair de casa? Se for um trabalhador, a primeira coisa é afastá-lo. Ele precisa ficar afastado, não pode exercer as atividades elaborativas nesse período. Ele precisa de um afastamento conforme as normas trabalhistas. Se for um morador, é importante que emita um comunicado para ele, que ele evite sair. Acredito que não pode ser multado por sair de casa. Existem pessoas que precisam, de qualquer forma, mas ele pode ser multado se for visto, por exemplo, sem máscara. Isso, inclusive, pode até, aí não é minha especialidade, é área criminal, mas pode, inclusive, configurar algum tipo de crime,
não respeitar normas e restrições do poder público e está disseminando um vírus que tem um perigo de contágio muito comum. Então, acredito que deve se estabelecer recomendações e, se possível, comunicar aos órgãos de saúde pública que há essa pessoa até para contabilizar a quantidade de pessoas infectadas. Se um condomínio efetivamente fica sabendo. É interesse do poder público ter esses números bem catalogados. Mas acho que o objetivo, a melhor situação é estabelecer recomendações e tentar estabelecer diálogo com esse condomínio. Não expor, não divulgar, olha, bota um comunicado no elevador. Não pegue elevador com fulano de tal, do apartamento tal, porque está contaminado. Em hipótese nenhuma isso pode acontecer. Tá? É bom resguardar a intimidade da pessoa, mas é importante fazer esse tipo de recomendação a ele. E se qualquer situação for ocasionada por ele, aí sim cabe uma advertência, uma notificação e até multa. Muito bem. Dá sequência intervalo e a gente volta já já. Metrópole Serviço. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. Estamos de volta aqui com o Metrópole Serviço. Deixa eu passar os números aqui para você ligar, falar com a gente. Liga aqui para cá, adoro ouvir a voz de vocês. 3505-5000. 3505-5000. Eu prometo que vou apertar o juízo ali de Zé Silva, faz o programa aqui, manda em todo mundo, que ele vai atender e colocar no ar, sim. Caiu primeiro, mas ele vai fazer isso. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp 981553258 e mensagem metro1.com.br. Estamos de volta também por telefone com Saulo Daniel, advogado, falando sobre direito condominial, que, como diz aqui nosso ouvinte Gal, sempre tem muita treta, tem muita confusão, porque são relacionamentos muito próximos, né? Se a gente pode falar assim. Saulo, tem um ouvinte aqui, viu, Saulo? Vamos lá. Vamos lá. Eduardo na linha 2. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Meu nome é Eduardo, mas meu filho é Eduardo, e é sobre o seguinte, é uma casa que nós estamos, botamos à venda aqui no Barbalho. O que é que acontece? Eu não sou corretor, a casa está em meu nome, de minha esposa, e nós não sabemos direito como é o procedimento, entendeu? Os trâmites, documentação, porque ela está escriturada tudo direitinho, mas como nós não temos corretor, né? E aí eu me informei, uma pessoa que ligou para aqui, até um pouco interessada, disse que, aí me deu esse conselho. Eu acompanho a Metrópole e tem um órgão aí, uma repartição que faz isso. A função é essa, de olhar a documentação, orientar. Por sinal, falou até que era de graça, né, que não cobrava nada, etc. Ele me orientou. Eu digo, eu vou ligar para ver como é os trâmites, entendeu? Porque, por exemplo, tem aqui uma garagem nessa casa, tem uma garagem que a dona do térreo, da parte do térreo, é o primeiro andar. A parte do térreo diz que a garagem é toda dela. Como a gente não tem carro, e também somos aquela família que não quer, né, tem atrito com o vizinho, ela mora na parte de baixo, então eu fui no cartório onde o dela está registrado. Alô? Tô ouvindo, pode falar. Eu vi que o dela está registrado, o que é que acontece? Tem que 50% dela e 50% do outro, mas eu não tenho certeza disso. Então, esses detalhes que eu estou querendo tirar essas dúvidas, entendeu? Aí é porque alguém está ligando para aqui, mas tudo bem, eu vou continuar com você aqui, aí, viu, Cristina? Certo. Daqui a pouco. Vamos ver o que acontece? Essas dificuldades que nós temos, ele me falou também, às vezes você está pedindo um valor que pode ser muito alto ou então muito baixo, que você pode estar até perdendo ou querendo um valor alto demais. Porque você pedia o valor que você está pedindo sem garagem e tal, mas eu já estive no cartório, que eu nem sabia que a gente podia requerer a escritura de um documento que é de outra pessoa, como eu fui lá no terceiro ofício de nota, não sei se é terceiro ofício lá depois do Guatemi, eu fui pela banda de lá, eu estive lá e tudo, ele me deram, e tem na escritura dela, dessa pessoa aqui embaixo, que diz isso, que é 50%, é valor venal. Eu sabia disso. Vamos lá. Saulo. Bem, algumas coisas que ele perguntou eu não consegui ouvir daqui. Ele parece que tem duas dúvidas. A primeira ele diz que a casa está com registro regular,
está escriturada, acredito que em nome dele, mas que a casa parece ter um primeiro pavimento, um segundo pavimento, tem outro pavimento, e tem uma disputa de fração ideal, que seria 50% de cada, com a outra pessoa, que a pessoa seria dono de uma parte e ele é dono do outro. Não sei se foi isso mesmo, porque isso foi o que eu absorvi. também. Pronto. Aí ele tem duas dúvidas. A primeira é analisar a documentação e saber qual documentação é necessária para a venda do imóvel. E a segunda é a questão do preço, saber se esse preço que ele está pedindo é de fato o preço de mercado. E aí ele questiona se há um órgão público que presta esse tipo de serviço. Olha, sobre a existência de órgão público para esse tipo de serviço, eu desconheço. Sei que a Defensoria Pública presta assessoria jurídica, mas a maioria dos atendidos deles são em processos judiciais e pessoas comprovadamente de baixa renda. Então, não sei se ele vai conseguir esse tipo de auxílio na Defensoria Pública. Lá do outro, também, as faculdades de Direito prestam serviço de atendimento jurídico gratuito por meio de seus estudantes, dos núcleos de prática jurídica, claro que auxiliados e mentoriados diretamente pelos professores responsáveis. Talvez fosse oportuno ele buscar essa análise, esse apoio jurídico em uma faculdade de Direito que tenha um núcleo de prática jurídica com atendimento ao público. É uma das possibilidades. Com relação à documentação necessária, recomendo que o mais oportuno é que ele tenha um auxílio de um profissional, notadamente um advogado. Para precificação, que ele tenha um auxílio de um corretor, ou que ele pesquise na área, que é o trabalho do corretor, né? Qual o valor de mercado dos imóveis da área, qual a metragem do imóvel dele, quanto vale o metro quadrado naquela área, e o padrão construtivo, se as construções são equiparadas à dele. Então, é uma questão um pouco complexa que ele trouxe, porque envolve muitas coisas. E muitos detalhes também, é diferente de cada caso, ele vai precisar de um auxílio jurídico, de um apoio jurídico. Ou ele contrata um profissional, um advogado, ou ele busca, talvez, na faculdade, em uma das faculdades de Direito, um núcleo de prática jurídica que possa auxiliar ele. Muito bem. Você ligou o rádio agora, a gente está conversando com o Saulo Daniel, que é advogado, e hoje com ele a gente está falando sobre direito condominial. Às vezes a gente muda aqui, viu? Mas hoje é direito condominial. E tem uma pergunta aqui, Saulo, que é o seguinte, é uma pergunta de Pedro. Quando houver conflito entre a convenção do condomínio e o regimento interno, qual das duas vai prevalecer? Olha só, não deve haver esse conflito, tá? Se há esse conflito, certamente, ou é um erro de interpretação de quem está aplicando, ou é um erro de quem confeccionou, porque, logicamente, os instrumentos devem ser harmoniosos. Mas a convenção ela é soberana. A convenção ela está acima do regimento interno. A convenção ela disciplina regras gerais. O regimento interno está validado pela convenção e disciplina regras mais pontuais. Em tese, não é para ver esse conflito. Normalmente a gente redige peças em conjunto. Se pensa na convenção em conjunto com o regimento interno. Se há esse conflito, pode ser que haja um erro de interpretação, mas se há de fato um conflito claro, deve prevalecer a convenção do condomínio. De quanto em quanto tempo é preciso renovar essa convenção, atualizar? Tem um prazo? Não tem prazo. Aliás, a convenção ela é pensada e as normas, as formas de reestruturação dela são bem difíceis, são bem rígidas. Ela é pensada justamente para não ser mudada com facilidade. E normalmente exige-se 2/3 do quórum absoluto de votação. 2/3 dos moradores, não é nem dos presentes. Então, o que é muito difícil, na grande maioria dos condomínios, um quórum desse ser atingido. Tem muito proprietário que está lá, que tem um apartamento, mas nunca vai em assembleia nenhuma. Aliás, o índice de pessoas que de fato frequentam as assembleias é normalmente muito pequeno, inferior inclusive à metade dos condôminos. Atingir, então, um quórum de 2/3 de todos os moradores é algo muito difícil. Então, tem que ser uma questão que realmente se concentre toda a atualização necessária. Não tem tempo para isso. Qual é o tempo que deve ser sentido pelos moradores, pela administração? Quando a convenção começa a se tornar muito ultrapassada. Quando, por exemplo, existem prédios que foram construídos na década de 80, que até hoje estão com a mesma convenção. E isso coloca eles, por exemplo, com a impossibilidade de usar ar-condicionado, de ter animais.
situações que são juridicamente já ultrapassadas, já foram vencidas. Então, todos os tribunais hoje já têm decidido que é ilegal a convenção proibir ar-condicionado, proibir animal doméstico de circular, né, nas unidades imobiliárias. É direito do morador ter um cachorro, ter um ar-condicionado. Pode-se fazer restrição, às vezes, colocar sol de janela, porque tendo em vista a estrutura, a engenharia utilizada na construção. Mas essas convenções, por exemplo, que já não refletem o padrão que é observado pela jurisprudência, essas sim carecem de atualização. Estamos com uma participação especial hoje aí, né? Ah, delícia! Tô ouvindo uma vozinha que chega a dar uma saudade de criança pequena. Enfim, tão bom. Vida, não tem problema algum. Também. Ele vê o papai participando, tem a vontade de dar a opinião dele. Eu acho justo. Olha, temos Cristiano aqui na linha 2. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde. Tudo bom? Meu questionamento é basicamente sobre animais de estimação em condomínio, né? Eu tenho 2, então a pergunta é a seguinte: eu sou obrigado a circular com os animais pelo elevador de serviço? A outra pergunta é o seguinte: eu posso ser proibido pelo condomínio de circular com os meus cães, que são cães de pequeno porte, nas áreas comuns do prédio? Tem uma outra pergunta também. Como é um condomínio com várias torres, a minha torre é a mais distante da portaria. Então, quando você desce com os animaizinhos, eles já estão bem apertados e tal. O condomínio lhe obriga a carregar os animais até a portaria. Eu acho que isso é um absurdo, né? Você vai me confirmar aí. Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte: se meu cachorrinho chegar numa pilastrazinha de garagem, por exemplo, e der uma mijadinha, e eu limpar depois, ainda assim eu devo ser penalizado por isso? Então seriam esses questionamentos aí. E só uma dúvida também, mas é em relação a outra coisa. Seu escritório presta atendimento aí sobre direito do consumidor também, né? Vamos lá, Saulo. Vamos lá. Tem alguns questionamentos aí incluídos. Existe muita discussão acerca disso. O que já é pacífico o condomínio ele não pode proibir animal. Ponto. Proibir que tem animal não se pode, abstratamente. Aqui não se tem animal. Isso não pode. Já tem decisão assim, muito reiterada dos tribunais. Com relação às limitações dos animais, do trânsito dos animais, isso ainda há muita discussão. A gente tem aqui na Bahia decisão para todos os lados. Alguns juízes entendem que se a convenção ou o regimento, ou ambos, limitam a circulação de animais a só elevador de serviço, a só no colo, a só só no trajeto, e ali tem que ser ou com focinheira, ou com, alguns falam de carrinhos especiais para animais. Essas limitações são válidas. Alguns juízes entendem assim. Outros juízes, vendo a mesma convenção... Caiu a ligação, não tem problema, a gente vai refazer aqui com o Saulo Daniel, advogado, especialista, entre tantas especialidades, direito condominial, que a gente vai responder aqui a pergunta do nosso ouvinte que mandou, que ligou pra gente, tão bom ligar. Cristiano, então vamos ver se a gente refaz essa ligação aqui, né, Zé? Porque tem mais perguntas, inclusive, e a gente está falando de um tema que envolve todo mundo, não tem jeito. É o seu vizinho, é o compartilhar o mesmo espaço em comum. E aí a gente estava até com a participação especial do filho de Saulo aqui, conversando com a gente. Tão gostosinha a voz de ouvir. Pode mandar para cá também sua pergunta no WhatsApp, como um morador está mandando, deixa eu ver se é anônimo logo, porque às vezes vocês mandam os nomes e não dizem logo no começo que é anônimo, eu pucutu, digo quem é. Mas ele é morador de um condomínio, 2 blocos, e a gente vai falar sobre isso também. Conseguimos voltar? Não, a ligação com o Saulo? Nada? Caiu assim definitivamente, Zé? Zé Silva tá ligando novamente para ver se a gente consegue responder. Eu não tenho a menor condição. Ele já disse que sim, você não pode proibir um animal. É uma decisão que já está acertada na maioria dos casos, muita jurisprudência, muitos casos já definidos como não pode proibir o animal. Antigamente podia proibir, mas as limitações têm muita discussão. Uma vez ele contou sobre isso aqui e o regimento, o condomínio decide. Eu quero ver com ele aí se
precisa ser dessa maioria, pode ser uma convenção que os condôminos poucos decidam. Em alguns lugares, sim, você precisa e tem normas determinando como deve ser. Voltou, Zé, pronto. Ele vai agora explicar pra gente. Estou de volta. Muito bem. A Silva tentou me derrubar, mas estou de pé. Exatamente. O importante é isso. Vamos lá. A gente estava falando dos animais, lembrei aqui do que você disse, que não pode ser proibido, mas as restrições, as limitações. Exatamente. A gente precisa entender que nenhum direito é absoluto. O direito de ter animal é um direito válido. E isso nenhum condomínio, nenhuma convenção pode restringir. A não ser que o animal demonstre, de fato, comportamento violento, perigoso, que seja um animal que o dono não consiga domar o suficiente e ofereça perigo. Nesses casos, até mesmo o animal pode ser, o condomínio pode ser obrigado, sim, a retirar o animal da unidade. Mas não sendo esses casos extremos, por si só, a convenção não pode dizer não pode animal. A discussão é válida acerca da limitação à circulação dele. Então, não há uma resposta exata para isso, mas eu tenho visto que cada vez mais o comportamento do juiz tem sido de flexibilizar e de considerar ilegal até mesmo essa vedação, que importe em só andar no colo, e sobre as necessidades fisiológicas. Como ele citou, se ele por acaso... Né? Se ele fizer um xixi na pilastra, mas ele logo imediatamente limpar, lavar, mesmo assim ele pode ser multado, enfim. Bem, há duas implicações. A primeira é sujeira e a segunda é o cheiro. Às vezes ele limpa, mas o cheiro continua. Então é obrigação do dono reparar a situação. Entendo que a multa não é cabível se ele reparar completamente a situação. Se ele limpar, mas ficar mal limpado por causa daquele cheiro insuportável, entendo que cabe a multa sim, cabe a penalidade sim, a aplicação da penalidade sim. Se ele limpa e ainda assim impede que aquilo prolifere animais, bichos, insetos e fique um cheiro, às vezes cheiro na escada, por exemplo, onde é mais abafado, se ele repara completamente a situação, aplicando inclusive algum produto, é responsabilidade dele sim fazer isso, que foi ele que causou. Se ele faz isso, entendo que é completamente descabida qualquer tipo de aplicação de penalidade. Muito bem, tem uma pergunta aqui do seguinte, olha, sou morador de um condomínio composto por 2 blocos com um total de 16 apartamentos. Existe uma convenção até então que não foi registrada e um síndico não eleito, ele mesmo se colocou. Olha, eu estou imaginando aqui que é um prédio novo, viu? Não sei, ele não diz. Ele fala que esse síndico é proprietário de 5 unidades, logo tendo 5 votos nas assembleias. Atualmente apenas informa os gastos através de uma planilha Excel, não apresenta nota fiscal de nada, contrata serviços ou compra materiais sem aprovação dos demais proprietários de unidades. Podemos acioná-lo na justiça? Veja só, a ação de prestação de contas, hoje a gente chama de ação de exigir contas, ela não pode ser proposta pelo condômino, mas pelo condomínio contra o seu ex-síndico. Nesse caso, parece um síndico de fato, não eleito. O que ele deve fazer? Reúne pelo menos 1/4 dos moradores. Embora a convenção não esteja registrada, ela vale internamente. Existe uma convenção votada, não registrou, o registro dá ela poder para terceiro, para o síndico ganhar um CNPJ e ser representado perante terceiros, inclusive perante bancos. Mas vale, se há uma convenção existente entre eles, votada entre eles, vale internamente. As normas devem ser observadas internamente. Então, recomendo que se junte 1/4 dos moradores e convoque uma assembleia para a eleição de um síndico, de fato, de direito legítimo, e depois disso, o síndico que for eleito pode sim, em nome do condomínio, mover uma ação de prestação de contas contra esse síndico, de fato, entre aspas, que existe hoje, segundo o relato dele. Tá chegando o fim do programa, né? Ora, bola. Incrível, né? Silva acelerou o relógio de novo. Sempre, você sabe que o Zé Silva faz isso. Eu acho, desconfio mesmo. Desconfio mesmo que ele faz isso. Ele acelera e diz, acabou o tempo, infelizmente. A gente sempre tem muita conversa. Teve um ouvinte que quando perguntou sobre os animais, ele perguntou se você também é especialista em consumidor também, né? Sim, consumidor, sim. E também família, né? Sim. Sucessões. Exatamente. Quando a gente conversou a primeira vez aqui, foi ótimo. Foi uma surpresa gratíssima, uma das tantas que a gente tem aqui no Metrópole Serviço.
Aí ele veio falar sobre herança. Eu falei, herança? Mas vamos lá, né? Tem pedidos sobre as pessoas... Nossa Senhora, não parava mais nunca de chegar. Pergunta. Por isso, dividimos em temas para a gente aproveitar bem, Saulo. E a gente aproveitou bem. Muito, muito obrigada. Dê um beijo aí no seu filhote que participou aqui com essa voz maravilhosa, querendo já dar opinião em tudo. Muito obrigada. Ele tem opinião sobre tudo. Eu te agradeço e meu filhote é uma figura. Ele parece muito comigo, mas nele fica bom. Incrível isso. Muito obrigado, Cristina. É sempre uma honra, um prazer. É tanta leveza que a gente tem nesse programa. É tão legal, instrutivo e descontraído ao mesmo tempo. E é sempre uma honra poder participar e servir a nossa população através do Metrópole Serviço. Eu que fico muito, muito feliz quando você vem para cá, porque é uma delícia, a gente aprende, se informa. E essa prestação mesmo de serviço que dá uma alegria no coração, né? Esquenta, eu sempre falo isso. É bom demais. Satisfatório. Muito obrigada. 1 hora aqui dedicada aos ouvintes, é maravilhoso. Um beijo, viu? Um beijo. Até a próxima. A gente conversou hoje com Saulo Daniel, advogado, falamos sobre direito condominial. Mas ficamos por aqui, que o Zé Silva já está brigando comigo. Um beijo. Você ouviu Metrópole Serviço, a Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor.